O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Boa noite, minha querida Esther. Olá, seja muito bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Olha, sempre uma alegria muito grande recebê-la no Centro Espírita Zilda Gama, tá bom, querida? Então, nós vamos apresentar nossa querida, que já é conhecida, mas sempre é bom fazermos uma apresentação. A nossa irmã Esther Curti, ela é estudante da doutrina espírita, tarefeira no Centro Espírita Allan Kardec de Além Paraíba. Ela é atuante, é maravilhosa, vamos dizer. Mas então, meus irmãos, nós vamos agora, sejam todos bem-vindos, que nós temos vários companheiros, irmãos nos acompanhando, e é um prazer muito grande estar todos aqui unidos, divulgando a doutrina espírita, sempre com mais conhecimentos. Então, convido a todos para que façamos a nossa prece inicial. Senhor Jesus, nosso mestre e amigo de todas as horas, Deus nosso Pai, Pai de amor, Pai de bondade, agradecemos estarmos aqui reunidos para acompanhar a nossa querida irmã Esther, e para ela nós pedimos que a nossa mentora, Zilda Gama, os bons espíritos que trabalham para o bem de todos nós, que a inspire no trabalho que ela preparou com tanto carinho, e que nós estejamos com o coração e a mente abertos para podermos usufruir da mensagem que ela trouxer e que possamos colocar, aplicar nas nossas tarefas, no nosso dia a dia. E assim, Senhor, agradecemos e pedimos a sua bênção para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Então, minha querida, a palavra é sua. Boa noite a todos. Meu nome é Esther. Para aqueles que não podem me ver, eu sou uma pessoa negra, com os cabelos cacheados, estou com o cabelo preso, uso uma blusa laranja e óculos azul. Bom, vamos começar a nossa palestra. Hoje nós vamos falar sobre não se pode servir a Deus e a Mamon.
né? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é o capítulo 16. E é um assunto, assim, um capítulo grande. Tem muitos assuntos dentro deste mesmo capítulo, mas sempre trago uma reflexão inicial do porquê eu trouxe esse tema, do porquê esse tema me chamou a atenção para que eu trouxesse um estudo, para que eu, pelo menos, aprofundasse uma pequena parte, né, dali daquele capítulo aí do Evangelho, para a gente poder conversar sobre ele. E é uma questão que eu sempre me pergunto, eu sempre estou assim, me perguntando assim, de forma íntima, me trazendo esse questionamento para saber como anda a minha questão com a matéria com que a gente vive. E também sempre que eu vejo um noticiário na televisão, eu fico pensando como eu agiria se uma situação desse tipo, né, que eu vou perguntar a vocês, acontecesse comigo. Então, a nossa reflexão inicial, nossa pergunta inicial, para a gente poder entrar no tema, é qual o sentimento, qual é a sensação que ficaria em você se você fosse surpreendido por alguma catástrofe, seja uma enchente, seja um terremoto, um maremoto. Como você se sentiria? Qual o sentimento ficaria ali no seu coração no momento em que você fosse pego de surpresa por algo desse tipo? Se a sua casa pegasse fogo, qual a sensação que ficaria ali no seu coração naquele momento em que isso acontecesse? Qual sentimento você sentiria ali naquele instante? Se você fosse assaltado, se a sua casa fosse roubada, qual sentimento você teria em relação àquela pessoa que cometeu o ato? O que você pensaria naquele momento? E aí a gente logo pensa assim: será que eu teria raiva? Será que esse sentimento seria maior em meu coração nesse momento? Será que eu teria ódio? Será que esse sentimento seria aquele que dominasse o meu coração no momento que eu fosse pego por algo, assim, surpreendido por algo que está fora do meu controle, né? Eu não controlo alguém me assaltar, eu não controlo o fogo, eu não controlo as águas, eu não controlo o terremoto. Então, não, é algo que está fora do nosso controle. Então, qual a sensação eu teria para algo que eu não tenho controle, para algo que é incontrolável da minha parte? Será que eu ficaria assim, sentido pelas coisas que eu estou perdendo ali naquele momento, as coisas que eu perdi ali na minha casa? Qual o sentimento nos domina? E aí a gente vai entrar então no nosso tema, que é não se pode servir a Deus e a Mamon. Primeiro a gente tem que entender, eu sei que muitos já entendem, já compreendem esse título, né, desse capítulo do Evangelho, que é o capítulo 16, e a gente vê que é um capítulo que já passa da metade do Evangelho, porque o Evangelho tem ali 27 capítulos, sendo que o último deles é uma coletânea de prece. Então, se a gente for totalizar mesmo os capítulos, né, para poder falar do Evangelho, a gente tem ali 26 capítulos. Então, a gente vê que já se passou da metade dos capítulos quando a gente vai falar sobre servir a Deus e a Mamon. E esse capítulo, ele vem logo depois das bem-aventuranças, né? Ele vem ali antes, na verdade, do homem de bem, mas ele está ali depois daquela cartilha toda, onde Deus fala, mostra para a gente o caminho de como a gente seguir aqui na Terra. Onde de Jesus, né? Ele vem falando para a gente ali das bem-aventuranças, que é o nosso guia de como a gente se portar aqui diante a terra. E aí, após isso, né, e outras questões aqui do Evangelho, que é o capítulo Amai os vossos inimigos, vai falar sobre que a vossa mão esquerda não saiba o que a vossa mão direita dá, vai falar sobre honrar o pai e a vossa mãe, vai falar também sobre fora da caridade não há salvação, antes de falar sobre não pode servir a Deus e a Mamon. E a gente vai ver que interessante esse capítulo vir depois dessas questões. Por quê? Qual é o significado, então, desse título, né? De não se pode servir a Deus e a Mamon. E aí eu coloquei lá no Google
E aí, quem me respondeu, né, foi a inteligência artificial, que a gente sabe aí que está dominando o mundo. A inteligência artificial nos responde aí a todo tempo as questões que a gente pergunta. E aí, a gente vai perguntar, vai ver primeiro o que significa servir a Deus e a Mamon. E a inteligência artificial, ela falou que servir a Deus e a Mamon é uma expressão bíblica que significa que não é possível servir a dois senhores ao mesmo tempo, pois a devoção a um exclui a devoção ao outro. Ou seja, quando a gente vai servir duas pessoas ao mesmo tempo, isso é impossível. Isso é a inteligência artificial que nos respondeu. Não tem como, não é possível a gente conseguir servir a duas pessoas ao mesmo tempo. E aí algumas pessoas vão responder assim, mas eu tenho 2 empregos, eu tenho 2 patrões, eu sirvo a 2 pessoas. Só que você não serve aos 2 ao mesmo tempo. E da mesma forma, você vai servir um de uma maneira e vai servir o outro de outra maneira. A gente nunca vai servir os 2 da mesma forma. A gente nunca vai conseguir servir aos 2 ao mesmo tempo. É igual uma empresa, onde a gente vê hierarquias, que a gente vê pessoas, né? Gerente, subgerente, diretor, o dono, né, da fábrica, o CEO. Então, a gente vê ali aquela hierarquia, ali, aquela escadinha, né? Certo? Se a pessoa que está lá embaixo, né, que é o funcionário ali, que foi contratado ali para aquela função ali, às vezes que está numa hierarquia mais baixa, ela tem alguém que comanda ela, né, que é responsável por aquele setor. E aí, se o CEO da empresa querer começar a mandar naquele funcionário junto com o diretor que coordena aquela pessoa, não vai dar certo. Ela vai ouvir, às vezes, o que o diretor fala. Se o diretor fala assim, olha, você tem que fazer isso, isso e isso. Aí o CEO, o dono da empresa, né, ele chega e fala assim, não, isso aqui não tá certo, não. Você tem que fazer X, 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 X. E aí ele vai ficar assim, quem eu vou obedecer? Né? Então, eu tenho que obedecer o dono, né? Eu tenho que obedecer o CEO. Aí começa a fazer aquilo. Aí, às vezes, aquilo dá errado. Por quê? Porque quem está ali na lida, no dia a dia, sabe como lidar com aquela pessoa. Sabe como funciona todo aquele trâmite ali. Às vezes, o CEO, ele está lá cuidando de burocracia, de outras questões. Ele não está ali no chão de fábrica ali, às vezes, né? Vamos utilizar uma fábrica, né? Como nosso exemplo, para poder entender ali o que está acontecendo. E aí a gente vai pegar isso como exemplo. A gente não consegue servir os 2 ao mesmo tempo. Se a gente for obedecer a um, o outro vai dar errado, porque o outro vai pensar de um jeito, vai agir de um jeito, vai ter alguma maneira de ser, enquanto o outro também vai pensar de um jeito, vai agir de um jeito, vai ter uma maneira de ser e de agir. Então, não tem como a gente servir aos 2 ao mesmo tempo. E isso serve para o nosso tema, que isso fique fixado em nossa mente, que não tem como a gente servir a Mamon e a Deus. Mas então, o que seria servir a Mamon? O que é o significado disso, de ser um servidor, né, de Mamon? Então, ao servir a Mamon, uma pessoa, ela disputa a afeição e a dedicação que devem ser exclusivas a Deus. Então, servir a Deus, o que implica, então, servir a Deus? Servir a Deus implica em quê? Em ser um bom depositário dos talentos recebidos. Também adorar a Deus, amar as pessoas, não roubar a si mesmo e a Deus. Então, olha que interessante. Quando a gente para ali para pensar nesse que eu troquei, né? Primeiro a gente vai, então, falar sobre servir a Deus, de forma bem resumida. A gente vai falar mais sobre isso durante o nosso estudo. Quando a gente para ali para pensar sobre o servir a Deus, nós vamos ver que implica em quê, então? Em primeiro lugar, ser um bom depositário dos talentos recebidos. Então, tudo aquilo que Deus deu para a gente, antes da gente encarnar, antes da gente estar aqui na Terra vivendo, a gente recebeu os talentos, né? Deus deu oportunidade para a gente de montão. Não só aqueles talentos que estão aqui dentro de nós, né? Que nosso espírito traz ele,
como também talentos materiais, coisas que a gente vai lidar no nosso dia a dia, coisas que a gente recebe, assim como na história lá, que é uma coisa que a gente não vai falar, mas é um exemplo, né? Quando a gente tem lá a questão da história dos talentos, a gente vai ver que o Senhor ele distribui os talentos para as pessoas. Uns recebem mais e outros recebem menos, mas nenhum deixa de receber. Ninguém fica sem talento em nenhum momento. Claro que no final da história, quando o servidor ele não emprega o talento, Deus o tira dele. Mas a gente vai entender que todos recebem talentos antes de encarnar. Antes de estarem aqui na Terra, a gente recebe os nossos talentos lá antes de encarnar. Então, a gente tem que ser o quê? Um bom depositário desses talentos que a gente recebe. Isso é uma forma de servir a Deus. Ser bom naquilo que a gente recebeu. Ai, mas eu tenho tão pouco isso, tenho tão pouco aquilo. Ai, eu não tenho inteligência para poder conseguir compreender. Mas talvez você tenha alguma coisa dentro de você ali. Porque às vezes a gente fica reparando o talento do outro e esquece do nosso, né? Faz igual aquele que enterra, né? O terceiro, né? Ele só tem só tem umzinho, né? Outro tem 5, outro tem 3, ele consegue fazer tanta coisa com o que ele tem. Eu só tenho um, é melhor enterrar, melhor deixar quieto, né? Vou ficar só olhando o que os outros têm. E o meu nada. E o meu eu não faço. Cadê o meu talento? Pode ser um talentinho, não importa. Porque a gente pode transformar ele num talentão. A gente pode multiplicar ele cada vez mais. Só que a gente pensa que não. Eu só tenho um. Não, olha lá o fulano, é tão inteligente, tão esperto. Olha lá o outro, sabe administrar uma empresa, eu não sei fazer isso. O outro é tão bom médico, tão bom doutor, eu não sei fazer isso. Aquele ali, parece ser tão boa mãe, eu não sou boa mãe, eu não consigo ser boa mãe igual essa pessoa. A gente não consegue olhar o que a gente tem de bom. A gente está o tempo inteiro olhando o que o outro tem. E aí, dessa forma, a gente não consegue ser bom naquilo que a gente tem, no nosso talento. Outra coisa, né? Adorar a Deus, que vai entrar nessa nossa questão sobre servir a Deus, servir a Mamon. Adorar a Deus, adorar a Mamon. Não tem como a gente adorar os dois. Então, a gente tem que o quê? Adorar a Deus. Saber que Ele é, em primeiro lugar, responsável por tudo o que acontece na nossa vida. Que é da bondade dEle, do amor dEle, de todas as coisas maravilhosas que acontecem todos os dias nas nossas vidas. Por mais que a pessoa pense que não, que as coisas estão tudo ruins, que as coisas estão tudo negativas, que a gente tenha consciência de que muitas coisas nós que escolhemos, né? E Deus permite, fala, não, meu filho, você não vai aguentar, não faz isso não vai assim não, e a gente fica, não, né? A gente insiste em falar que nós somos capazes de fazer tudo. A gente acha que a gente é o homem de ferro. E aí, quando a gente nasce aqui, a gente quer reclamar. Fala, meu Deus, eu não escolhi isso, não. Isso que eu tô passando aqui não tá certo. Mas muitas vezes ele fala com a gente, né? Ô, meu filho, não vai, né? Não vai isso tudo, não. Vai só um cadinho. Tenta só um bocadinho de uma vez. Que aí você consegue. E aí ele é tão justo, tão bom com a gente, que ele dá oportunidades todos os dias para que a gente possa ser pessoas melhores. Então, por esse motivo, a gente tem que lembrar todo dia de adorar, de agradecer cada coisinha que acontece na nossa vida. Assim, né? Em si, a maioria das coisas, né? Porque tem muitas coisas que somos nós que somos responsáveis também, né? Mas a maioria das coisas a gente tem que lembrar de agradecer a Deus por respirar, por ter um teto, né? E diversas outras coisas que a gente tem. E a gente tem que agradecer e lembrar de fazer essa oração, de estar em contato com Deus. Outra questão, né, é amar as pessoas. Amar as pessoas não só que estão na nossa casa, não é amar quem a gente ama, né? É amar as pessoas. Em um momento ele fala assim, amar as pessoas da sua família, amar os seus amigos. Não, é amar as pessoas, é amar a todas as pessoas que a gente encontra. Pensa se a gente tem esse mesmo sentimento que a gente tem pelos nossos filhos, pelos nossos pais, ou pelos nossos amigos. Pensa nesse sentimento que a gente tem. Se a gente tivesse esse sentimento por todos, como a gente vai tratar as pessoas que a gente encontra no nosso dia? Olha que sensação. Só da gente pensar, a gente fica assim, nossa, mas será que eu vou conseguir? Porque é muito difícil, né? Mas é sobre isso, é sobre esse amar, é sobre um treinamento que a gente faz todos os dias quando a gente acorda, de colocar isso dentro de nós e falar, não, hoje eu vou tratar aquela pessoa melhor.
Hoje eu vou dar bom dia para as pessoas que eu encontrar na rua, por mais que eu não conheça, né? Eu vou ser alguém melhor para as outras pessoas. Eu vou amar, aprender a amar as pessoas. E aí, não roubar a si mesmo. Nossa, como assim, né? A gente pensa que isso não tem possibilidade de acontecer. Mas tem sim. A gente tem essa capacidade de roubar os nossos sonhos, roubar as possibilidades que a gente tem na nossa vida, roubar os nossos sentimentos, né? Enterrá-los, né? Escondê-los. Então, que a gente possa aprender também a não fazer isso. Agora, quando a gente vai olhar o ponto do servir a Mamon, né? Servir a Mamon implica em quê? Em ser ganancioso, em ser uma pessoa que cobiça, em buscar várias riquezas. Então, essa é a questão do servir a Mamon. Né? Está sempre em quê? Em busca de coisas materiais, do dinheiro, da riqueza, né? Ter essa ganância, ser uma pessoa que fica cobiçando as coisas o tempo inteiro. Então, isso é o servir a Mamon. É o que a gente também vai conversar durante o nosso estudo de hoje. Então, a gente vai ver que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver o seguinte: não se pode servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso, em lembrança, vós a quem o amor do ouro domina. Vós que vendeis a alma para possuir tesouros, porque eles permitem vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam os gozos das paixões que vos escravizam. Então, a gente vai ver que quando a gente tem essa questão, né, do servir a Mamon, a gente vai ver que a partir do momento que a gente começa a servir ele, a Mamon, a gente vai ver que a questão do dinheiro, as questões materiais, elas vão começando a dominar os nossos pensamentos. Elas vão começando a fazer cada vez mais parte do nosso dia. E aí a gente vai ver que a gente muitas vezes vai olhar e vai falar assim: poxa, eu não tenho dinheiro suficiente. Eu queria ter mais coisas. Eu queria ter X tal coisa. Eu queria ter um carro desse tipo. Eu queria que a minha casa fosse assim. Eu queria que a minha conta bancária tivesse não sei quantos mil bilhões de dinheiro. E aí, a partir desse momento, que a gente começa o quê? Então eu tenho que tentar, eu tenho que ir atrás disso, eu tenho que conquistar essas coisas. E aí, pronto, a partir desse momento, aí que a gente não serve mais a Deus mesmo. Porque aí o nosso pensamento vai ser voltado para poder conquistar coisas materiais. E aí a gente vai fazer o quê? Deixar com que o dinheiro domine a gente. É o que está falando lá no Evangelho. A gente vai se permitir que essas questões façam com que a gente cresça, né? E passe por cima de todo mundo. E aí a gente deixa de quê? De amar o próximo, né? Que está falando lá. Ama as pessoas, amar as pessoas. Quando a gente começa a servir a Mamon, a gente não ama mais as pessoas. Nada importa, né? Apenas o tesouro, as coisas materiais são mais importantes. E aí, a gente, se tiver que abandonar a família, abandona. Se tiver que passar por cima de amigos, a gente passa. Porque a gente quer questões materiais. A gente quer, né, o que o outro às vezes tem, que a gente está cobiçando, né? Tá vendo que o outro tem. A gente quer aquilo ali na nossa vida. E a gente vai o quê? Cada vez ficando mais escravo disso. Então, não, continuando, né? O que o Evangelho vai dizendo pra gente. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentis vossa alma dominado pelas cobiças da carne, dai-vos pressa em alijar o jugo que vos oprime, porquanto Deus, justo e severo, vos dirá: que fizestes em cômodo infiel dos bens que te confiei? Deus vai perguntar pra gente. O que a gente fez dos bens que ele confiou em nossas mãos? A gente sempre acha que tá pouco, né? A gente acha que tá pouco. O que Deus dá nas nossas mãos, confia na gente, para que a gente multiplique os nossos talentos. O que a gente está fazendo com ele? Esse poderoso móvel de boas obras exclusivamente
o empregastes na tua satisfação pessoal. Que é o que a gente faz, né? A gente quer ficar satisfeito, né? De uma forma bem pessoal, de uma forma bem individual. E aí, continuando, a gente vai trazer uma questão de, então, como a gente vai viver nesse mundo material? Nossa, Esther, parece que você está falando comigo que não é para mim ter dinheiro, né? Que não é para mim poder viver, então, né, com as questões materiais, que é para mim abandonar tudo. Não, não é assim, não é isso que eu estou querendo falar com vocês. A gente vai ver mais à frente como as coisas materiais, elas são importantíssimas. E eu também trouxe esse estudo porque, assistindo uma palestra do Haroldo, ele fez um questionamento que aquilo tem gente que fala, né? Abriu um prédio, né? Alugou aquele último andar lá do prédio na minha cabeça. A gente fica pensando naquelas questões, a gente fala assim, caraca, como que eu não pensei nisso antes? E ele estava falando, nessa palestra dele, que se nós, né, que entra nessa questão, então, como viver nesse mundo material? A gente está num mundo aqui, mundo material. E aí ele falou assim, se fosse para a gente viver apenas de forma espiritual, a gente não estava encarnado nesse mundo. A gente precisa viver no mundo material. A gente precisa da matéria. Porque se a gente não precisasse da matéria, a gente não precisava reencarnar. A gente não precisava nascer, a gente não precisava estar aqui nesse planeta material. Porque aí a gente poderia ficar lá no mundo dos espíritos, vivendo lá, cuidando então apenas, né? Cuidando apenas das questões espirituais. Aí seria bem fácil. A gente ficaria lá, não precisava reencarnar, e aí lá a gente ia tratar apenas as questões espirituais. Mas não é. A gente está no planeta material. A gente precisa conviver com as questões materiais. A gente precisa da matéria para evoluir. Então, tudo que está em nossa volta é necessário. As pessoas são necessárias, as pessoas são materiais, as pessoas são necessárias, a comida é necessária, a casa é necessária, a roupa é necessária, né? A cama para a gente dormir, né? O colchão é necessário. Só que tem coisas que não são necessárias. Não é o nosso assunto que a gente vai falar sobre hoje. Mas é para a gente refletir sobre todas essas questões. E aí, pensando sobre isso, quando a gente vai pensar, então, como viver, então, no mundo material, a gente vai ver de diversos exemplos que a gente tem na passagem, né, de Jesus aqui nessa terra. Quantas e quantas vezes ele falou sobre essas questões do dinheiro. Nós vamos ver uma passagem que está lá em Mateus, em Marcos e Lucas também a gente encontra, só que em Mateus está lá no capítulo 19, em Lucas está no capítulo 18, do versículo 18 ao 25, em Marcos está no capítulo 10, do versículo 17 a 25. Então, é o seguinte, muitos de vocês já conhecem essa passagem, né, de Jesus. Eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, perdão que o celular está trabalhando aqui, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Não queria desapegar, né? Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo
que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha que entrar um rico no reino de Deus. Então a gente vai ver que Jesus ali, em nenhum momento, ele está condenando a riqueza, não, viu, gente? Em nenhum momento ele condena a riqueza. Ele fala, em nenhum momento ele falou assim, ser rico é muito ruim, o dinheiro é muito ruim. Em nenhum momento ele fala sobre isso. Mas a gente vê ali, que a gente vê outras passagens onde Jesus, né, vai tratar sobre o dinheiro e em nenhum momento ele fala com aquela pessoa para vender tudo que ela tem. Né? A gente vê isso ali quando Jesus encontra com o cobrador de impostos, agora eu esqueci o nome dele. E Jesus, ele fala com Jesus, se eu fui uma pessoa que estava ali sendo ganancioso, né, roubando demais, eu vou pagar essas pessoas de volta com justeza, né? Eu vou devolver o dinheiro deles, eu devolvo até 3 vezes, se for possível, 3 vezes. Então, em nenhum momento ali Jesus falou com ele, não, vende tudo que você tem aí, distribui tudo que você tem para os pobres. Com ele, não. Porque Jesus sabia, né, o apego que o jovem tinha ao dinheiro, né? Ele tinha aquela questão ali dele que é da competição, né? Com os cavalos, que ele gostava, né, daquilo, né? Uma vaidade de saber que estava ali em primeiro lugar, com troféus e medalhas. Ele tinha isso, né? Essa questão de honra. Então, ele tinha também muitas propriedades. Ele mesmo fala, né? Eu tenho muitas propriedades. Imagina vender tudo aquilo, eu vou ficar aqui sem nada? Né? Muitas pessoas pensam assim. Por isso que aquela pergunta inicial nossa lá, se a gente for pego, né, por algo que queima a nossa casa, por uma enchente, né, ou por algo que, de repente, um golpe que tira todo o nosso dinheiro do banco, qual o sentimento a gente vai ficar? Será que a gente vai ficar assim, nossa, eu tenho muitos bens, né? Eu tenho muitos bens, como que eu vou me desapegar disso? Como eu vou viver sem isso? É o que Jesus estava ali, querendo fazer e trazer isso para a nossa cabeça, sobre essa servidão. Ele sabia os mandamentos, Esther. Lá em cima não está falando sobre servir a Deus, né? Sobre adorar. Quando você fala sobre servir a Deus, não está falando sobre adorar a Deus. Não é sobre decorar. Não é sobre decorar o evangelho segundo o espiritismo, né? Isso aí tem gente que sabe. O capítulo, a pessoa fala o título, né? Já sei, é o capítulo X. É o capítulo tal, tal, tal. Fala sobre a pergunta. Não, isso aí eu já sei. É a pergunta não sei qual, número tal. Não é sobre isso. Não é sobre decorar. Não é sobre decorar. Decorar, ele falou, guarda. Guarda os mandamentos, ele guardar. Isso aí eu guardo desde a minha mocidade. Ele sabia de cor. Ele só não colocava em prática. Ele só não compreendia o que Deus estava falando com ele. Ele lia os mandamentos ali de Deus, né? Ele sabia de cor. Mas o que esse mandamento falava para ele? O que de fundo, né, a verdade a ser praticada? O que ele estava fazendo com os bens que Deus estava confiando nas mãos dele? Ele estava usando só para fazer competições, né, para se mostrar para as pessoas, para fazer festas, para bancar festas diversas, para que as pessoas pudessem ver quão grande ele é, né? Como ele ganhava todas as competições, né? E essa história a gente conhece também o restante dela. Então, Jesus, ele vai o quê? Estabelecer como princípio absoluto que cada um deva se despojar do que possui, que a salvação, ele não está falando sobre isso, né? Para se despojar para todo mundo, você tem que vender tudo que você tem, que a salvação é essa. Não, ele não está falando sobre isso. Mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo, então, à salvação. Esse moço, esse jovem, né? Ele se julgava quite. Então, porque ele o quê? Ele observava os mandamentos. Então, ele achava que, se eu já sei os mandamentos, para mim tá muito bom, né? Se eu faço uma prece uma vez por semana ou não, tô quite com Deus. Ele achava que era isso. E muitos de nós ainda achamos isso, né? É só fazer uma oração, só frequentar o centro, pronto. Tô quite com Deus. Não é dessa forma que as coisas acontecem. Então, ele se recusava à ideia de quê? De abandonar os bens. Ele se recusava a se despojar daquilo que ele tinha.
Então, o seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. Para ele, então, adquirir a vida eterna, ele não tinha que se sacrificar em nada. Né? Para ele, tudo aquilo ali que ele tinha, tudo aquilo que ele vivia, ele não tinha que se despojar de nada. Só que a gente se esquece, quantas e quantas vezes, que tudo o que nós usamos é um empréstimo de Deus. Nada aqui é nosso. Tudo aqui está sendo emprestado. O nosso corpo é um empréstimo, a nossa casa é um empréstimo, o nosso carro é um empréstimo. A gente vai morrer, a gente não leva nada. Fica tudo aqui. Porque não é nada é nosso. Nada é nosso. Nada que está aqui, o material, é nosso. Né? O celular, o computador, né? O guarda-roupa, o ventilador, nada. A gente não leva isso aqui, não. Isso aqui fica tudo aqui. É tudo empréstimo, a gente está só usando, é emprestado. Que é até um assunto, né? Para a gente poder. Eu falo que esse não servir a Deus e a mamão, ele é tão amplo, né? Que a gente pode falar sobre tantas coisas dentro desse tema, que é até difícil que a gente comece a falar sobre as coisas. A gente vai vendo quantos e quantos títulos de outras palestras vão surgindo através desse capítulo. A gente vai trazendo um resuminho de nada sobre quantas e quantas coisas a gente pode conversar sobre isso. Né? Isso aqui tudo é um empréstimo. O que a gente está fazendo com essas coisas? Qual é o nosso apego e qual é o nosso desapego? Será também que eu estou assim, desleixado? Né? Porque às vezes a gente pensa assim, eu sou desapegado. Mas eu sou desapegado ou eu sou desleixado? Porque também tem uma diferença, né? Em ser desapegado e desleixado. Porque aí também o desleixo é também uma coisa negativa. É também uma coisa negativa. Porque se isso daqui é emprestado, pensa assim, igual eu tenho essa blusa. Eu gosto muito dela. Uma amiga minha pediu ela emprestada. Eu empresto ela para uma amiga minha. Aí ela me devolve a blusa toda suja, toda encardida, toda rasgada. Como que eu vou me sentir com essa blusa devolvida? Como você vai se sentir? É como Deus se sente. Ele empresta para a gente as coisas materiais. Então, tem uma coisa diferente em estar desapegada. Eu peguei essa blusinha aqui emprestada. Não é minha. Mas, poxa, não é porque não é minha que eu vou rasgar, que eu vou jogar ela na lama, que eu vou furar, que eu vou fazer estripulia com a blusa. Não. Né? Porque é minha, não é minha mesmo. Não é assim. Não é esse sentimento que Deus quer de nós. É isso que eu pergunto. Como a gente está lidando com as questões materiais? Como nós estamos lidando com essas questões materiais? Tá vendo como que é uma questão assim muito mínima, muito pequena, mas com diversos desdobramentos dentro dela? Então é o cuidado, né? É o cuidado com o desapego. Não é minha, né? Isso aqui não é meu. Eu tô aqui usando isso aqui emprestado, né? Quando eu morrer, isso aqui vai ficar aqui. Posso até ser enterrada com ela, mas não vai comigo. Vai ficar lá no caixão. Daqui não sei quantos anos, nem vai ficar, né? Porque o bicho come tudo. Nem roupa fica lá mais. O bicho come tudo, come o corpo, come a roupa que você tá lá enterrado, come sapato. Não importa o que você tá lá também, não. Que o bicho vai lá e come tudo também. Então, isso aqui tá emprestado. Não vai embora comigo. Fica por aqui mesmo. E aí? Mas não é por isso que eu vou usar de qualquer maneira. Né? É para mim ter essa noção de tudo, até as pessoas que estão à minha volta. Porque às vezes a gente não é apegado a essas questões, mas a gente é apegado às pessoas. E isso também acontece demais. E eu vejo que esse sentimento eu venho trazendo comigo depois que eu me tornei mãe também. Né? Porque a gente fica o quê? Apegado aos nossos filhos que não são nossos. A gente cuida deles, a gente ensina as questões a eles, mas uma hora eles vão. Eles não são nossos. Né? Eles estão aqui, são irmãos nossos em humanidade. São irmãos em humanidade. Mas não é meu. É meu filho. Não. Está seu filho nessa encarnação. Mas ele é de Deus. Como todos nós somos de Deus.
E aí, continuando, a gente vai ver a riqueza, então, ela não é, todavia, um mal. É boa ou má, segundo o uso que faz dela. Deus, então, ele não condena a riqueza e ninguém é condenado por ser rico. O que Deus, então, condena é o mau uso da fortuna. O mau uso, ele consiste em aplicar a riqueza exclusivamente sobre o que a gente vem falando, em satisfação pessoal, que é o que o rico lá, o jovem, fazia. Ele aplicava a riqueza dele apenas para a satisfação pessoal dele. Ele não aplicava aquela riqueza como um bem geral, como um bem de todos. E aí a gente vai ver mais uma passagem de Jesus, que é a maior, é uma história, né? Que a gente vai contar ela na íntegra, que é a história maior dádiva. A maior dádiva. Na Assembleia, luzida no Templo de Jerusalém, os descendentes do povo escolhido exibiam generosidade invulgar à frente da preciosa arca de contribuições públicas. Então, todos traziam algum tributo de consideração ao Santo dos Santos, cada qual mostrando a liberalidade da fé. Vestes de linhos e valiosas peles, enfeites dourados e aromas indefiníveis impunham ali deliciosas impressões aos sentidos. Os fariseus, sobretudo, demonstravam apurado zelo no culto externo, destacando-se pela beleza das túnicas e pelos ricos presentes ao santuário. Jesus e alguns discípulos, de passagem, acompanhavam as manifestações populares com justificado interesse. Gente, só um minutinho, vou pegar meu filho. Vou continuar falando com vocês aqui. Aí, fica maisinha. Isso. Então, Jesus e alguns discípulos, de passagem, acompanhavam as manifestações populares com justificado interesse. E Judas, entre eles, empolgado pelo volume das oferendas, abeirava-se do cofre aberto. Seguindo dos menores movimentos dos doadores, com a cobiça flamejante no olhar, a certa altura aproximou-se do Messias e informou: Mestre, Jerobão, o negociante de tapetes, entregou 20 peças de ouro. Abençoado seja Jerobão, acentuou Jesus sereno, porque conseguiu renunciar a excesso apreciável, evitando talvez pesados desgostos. O dinheiro demasiado, quando não se escora no serviço aos semelhantes, é perigoso tirano da alma. O discípulo voltou ao posto de observação, com um disfarçável desapontamento, mas, decorridos alguns instantes, reapareceu notificando: Zacarias, o velho perfumista, sentindo-se enfermo e no fim dos seus dias, trouxe 100 peças. Bem-aventurado seja ele, disse o Cristo em tom significativo. Mas vale confiar a fortuna aos movimentos da fé que legala aparentes ambiciosos e ingratos. Zacarias prestou incalculável benefício a ele mesmo. Judas tornou, de modo próprio, a fixação para comunicar logo após o grupo galileu. A viúva de Cã, o mercador de cavalos que faleceu recentemente, acaba de entregar
todo o dinheiro que recebeu dos romanos pela venda de grande partida de animais. E, baixando o tom de voz, completava cauteloso o apontamento. Dizem por aí que alguns centuriões planejavam roubar-lhe os bens. Jesus sorriu e considerou. Muitos recursos amontoados sem proveito provocam as sugestões do mal. Feliz dela que soube preservar-se contra os malfeitores. O aprendiz curioso regressou à posição e retornou loquaz. Mestre, Efraim, o levita de Cesareia, entregou 200 moedas. 200! Bem-aventurado seja Efraim, falou o amigo divino sem afetação. É grande virtude saber dar o que sobra. Em meio de tantos avarentos que se rejubilam à mesa, olvidando os infelizes, e não dispõe de uma côdea de pão. Nesse instante, penetrou o templo uma viúva paupérrima, a julgar pela simplicidade com que se apresentava. Diante do sorriso sarcástico de Judas, o Senhor acompanhou-a de perto, no que foi seguido pelos demais companheiros. A mulher humilde orou e apresentou 2 moedinhas ao fausto religioso do santuário célebre. Muitos circunstantes riram-se, irônicos, mas Jesus apressou-se a esclarecer. Em verdade, essa pobre viúva deu mais que todos os poderosos aqui reunidos, porquanto não vacilou em confiar ao templo quanto possuía para o sustento próprio. A observação cuidadosa e bela congelou a crítica reinante. Pouco a pouco, o recinto enorme tornou a calma. Israelitas nobres e sem nome abandonaram rumorosamente o domicílio da fé. Jesus e os apóstolos foram a derradeiros na retirada. Quando se dispunham a deixar a enorme sala vazia, eis que uma escrava de rosto avermelhado e passos vacilantes surgiu no limiar para atender à limpeza. Movimentava-se em minutos rápidos, aqui recolher flores esmagadas, além absorve em panos úmidos aos detritos deixados por enfermos descuidados. Tem um sorriso nos lábios e a paciência no olhar, brunindo o piso em silêncio, para que o ar se purificasse na sublime resistência da lei. Pedro, agora sós com Messias, ainda impressionado com as lições recebidas, ousou interrogar: Senhor, foi então a viúva pobre a maior doadora no templo do nosso Pai? Realmente, elucidou Jesus em tom fraterno, a viúva deu muitíssimo, porque enquanto os grandes senhores aqui testemunharam a própria vaidade, com inteligência desfazondou-se de bens e só lhes constituíam embaraço a tranquilidade futura. Ela entregou ao Todo-Poderoso aquilo que significava alimento para o próprio corpo. Em seguida, a leve pausa, apontou com o indicador a serva anônima que se incumbia da limpeza sacrificial e concluiu: a maior benfeitora para Deus aqui, no entanto, ainda não é a viúva humilde que se desfez do pão de um momento. É aquela mulher dobrada de trabalho, frágil e macilenta, que está fornecendo à grandeza do templo o seu próprio suor. Ou seja, para a nossa reflexão, essa história que a gente conhece ali, muitas vezes ela de forma pequena, né? Tá aí ela agora, a história da viúva, da viúva que dá ali as moedas, né, no templo. Tá ela aí na íntegra. Jesus, mais uma vez,
falando sobre essa questão do dinheiro, né? Quantas vezes a gente pensa ali, né, está doando, né? Quantos ali que estavam ali doando só o que estava sobrando, né? Só o que estava ali a mais. E a gente vê ali a viúva doando tudo que ela tinha, né? Tudo que ela tinha ali até para ela comer, para se alimentar. Era aquelas moedas ali que ela tinha ali para poder comprar o alimento dela. Então era tudo o que ela tinha, ela estava doando ali. Só que Jesus ainda vai falar sobre algo a mais, porque muitas vezes a gente pensa assim, eu não tenho nem moeda, né, para poder doar. Eu não consigo ajudar, né, dessa forma material. E aí ele vai falar sobre a mulher que estava lá limpando o templo, para que essas pessoas pudessem ir lá no outro dia ou mais tarde fazer as suas orações e encontrassem um ambiente limpo, calmo, pleno, né, para que aquelas pessoas pudessem adentrar ali naquele local e sentir isso, né, naquele momento, né? Muitas vezes a gente entra na casa espírita e fala assim, nossa, que ambiente limpo, que ambiente está purificado, e a gente não pensa em quem faz esse serviço, né? Doando o seu suor, doando o seu tempo, doando o seu esforço, também é uma forma de doação. E aí, então, continuando, a gente vai ver a importância, então, da matéria na nossa vida. A gente vai ver que a matéria, né, e os recursos financeiros, ele é o quê? Um poderoso elemento para o progresso intelectual. Então, através do dinheiro, a gente vai ver que nós conseguimos essa questão do progresso intelectual, que é muito importante para nós. O progresso intelectual, ele faz com que estudos, né, sejam avançados. A gente vê aí hoje em dia, né, a importância aí dessas crianças que são autistas, ou até que tem outras questões, a gente vê como as coisas vão avançando. Hoje eu conversando com uma avó, com uma tia-avó, né, de uma criança que está com 1 ano e pouco, ela estava falando comigo, Esther, como que as coisas mudaram, né? Antigamente a comida era batida no liquidificador, a criança podia comer sal, a criança podia tomar suco na introdução ali alimentar. Então hoje em dia já não pode mais. Que bom, né? São os estudos que vão avançando, né? A inteligência cada vez mais cuidando para que a gente possa chegar a respostas. Ontem também conversando com uma amiga minha que ela é nutricionista e ela estava falando a respeito do leite, que era algo que isso entra aí também nessa questão. Olha como que os recursos financeiros são importantes para gerar pesquisas. E ela falando comigo a respeito do leite, que o leite ele era considerado um alimento inflamatório e hoje em dia ele não é mais. Ele não é quem inflama as pessoas, né? A pessoa ela já tem a inflamação em si, que aí quando ela ingere o leite vai apenas provocar, né? Ou aumentar, fazer com que venha à tona, né? Na verdade, essa inflamação. Mas para as outras pessoas que não têm inflamação no corpo, o leite não vai fazer nada, não vai inflamar a pessoa. Inflama apenas ou quem tem alergia a algo do tipo, né? Ou quem tem alguma intolerância. Então, a ingerir ali vai trazer essa inflamação. Mas aí o leite, ele era tido como vilão. E hoje em dia ele já não é mais. Então, não só o leite, né? Como o ovo, como diversas outras, até frutas, legumes, né? Essas questões. A gente vê a margarina, né? A manteiga margarina, como a margarina ela é tida ali como vilã. E hoje em dia, com o avanço, com os estudos, a gente vai vendo como isso vai mudando. E a gente também vai vendo, assim, essa questão da saúde. Como pessoas antigamente, né, morriam, não sabia nem por que estavam morrendo, né? Ficavam doentes, não tinha medicamento para aquela doença. Então, os estudos, né, vão avançando, a inteligência vai avançando cada vez mais. A gente vê a questão da inteligência artificial, como ela tem dominado. Você bate ali qualquer coisa, hoje em dia tem o tal do chat GPT, que as pessoas usam ele. Qualquer coisa que você joga lá, hoje em dia ele está criando até imagens, né? De marketing e tudo mais. Mas qualquer coisa que você joga lá, até questão espírita, se você colocar lá, ele te dá a resposta. Ele traz a resposta, traz da onde ele está tirando aquilo dali. Então, como as coisas vão avançando cada vez mais, né? O estudo, principalmente o trabalho.
A gente precisa que alguém tenha recursos financeiros para construir uma indústria e aí, através dessa indústria, gerar empregos. A gente precisa que alguém tenha dinheiro para que ela possa pegar e abrir um comércio, para que aquele comércio gere emprego. Então, como isso também é importante, né, a questão do trabalho, a pesquisa científica, a gente já comentou sobre isso, a gente vai ver o desenvolvimento tecnológico, né, celular, coisa que a gente não tinha antes. Pensa na pandemia. Pensa na pandemia que aconteceu há 30 ou 40 ou 50 anos atrás, uma pandemia sem celular. Como que foi essa pandemia? Que ninguém tinha notícia de nada, né? Se a gente parar para pensar, há 60 anos atrás, não se tinha muito mal. Só quem tinha dinheiro mesmo que tinha televisão. Quem não tinha dinheiro, não tinha. Era muito mal um rádio. Então, olha como que as notícias demoravam a chegar. Pensa na pandemia chegando num país onde a informação era lenta, né? Devagar. Como a gente viu que a vacina foi rápida, né? E graças a esse processo intelectual avançado, essas pesquisas científicas avançadas, isso ajudou demais a esse avanço, né? Esse desenvolvimento todo aí, até mesmo a questão tecnológica. E aí a gente vai ver também que a matéria ela é importantíssima para o alívio da miséria, para que quem tem nas suas mãos o poder da riqueza, poder distribuir esses bens para essas pessoas, para que elas sintam esse alívio, para que elas possam ter um prato de comida, para que elas possam ter um casaco para vestir agora no período do frio, ou um cobertor, que seja. Então, a gente está indo para o final da nossa palestra, né, para a gente poder finalizar, que o nosso tempo ali já está acabando. A gente vai trazer... São 3 questões, é rapidinho, tá, gente? 2 que estão no Livro dos Espíritos e uma que está no Evangelho, para a gente poder finalizar. As 2 questões que estão no Livro dos Espíritos. Uma é, por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? Então, a gente vai ver a resposta que os Espíritos dão a Kardec. Para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Como a gente falou lá no início, né? Muitas vezes a gente pede, né? Eu quero reencarnar dessa maneira. E aí, quando a gente encarna, a gente sucumbe, a gente, infelizmente, não dá conta das provas que a gente escolhe antes da gente nascer. Então, a gente escolhe, eu quero nascer na miséria, na pobreza, ou eu quero nascer, né? Ou Deus, né? Fala, olha, dessa vez você tem que reencarnar dessa maneira, né? A espiritualidade, o nosso anjo protetor, nosso espírito protetor, ele fala com a gente, ó, dessa vez você vai ter que reencarnar dessa maneirinha aqui. Não tem como, não dá para fugir mais. E aí a gente vai, a gente reencarna e a gente reclama. A gente tem o tempo inteiro, né, reclamando sobre as coisas que acontecem na nossa vida. E aí a segunda questão é a questão 800, a primeira é 814, a segunda 815. Qual das 2 provas, então, é mais terrível para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? E aí os espíritos respondem, são no tanto uma quanto outra. Porque a pessoa vai pensar assim, não, da riqueza, facinho, né? Ou vai pensar assim, não, da pobreza deve ser fácil, né? A pessoa não tem dinheiro ali mesmo, então... Aí, então, as 2 são difíceis, né? A gente sabe que as 2 não são fáceis. A miséria, ela vai fazer o quê? Vai provocar as queixas contra a providência. A pessoa que nasce ali na miséria vai ficar o tempo inteiro, por quê, meu Deus? Eu não queria ser assim, eu não queria isso daqui, essa vida é assim, assim, assado. Essa vida não é legal, a vida do outro que tem dinheiro. Então, a pessoa está o tempo inteiro assim, reclamando da providência, né? Da miséria. E a da riqueza, ela vai incitar todos os excessos, coisas para a gente conversar no próximo estudo. E aí, finalizando, a gente vai trazer a questão que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem a pergunta: o princípio segundo o qual ele é apenas depositário da fortuna de que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira ao homem o direito
de transmiti-la aos seus descendentes. Então, a gente sabe, como eu disse lá, que tudo que a gente está usando aqui é empréstimo, né? A gente está aqui nessa reencarnação, é empréstimo, a gente vai morrer, não é, né? Não tem mais essa utilidade. Então, será que isso vai tirar, né, do homem o direito, então, dele transmitir, né? Eu fiz uma riqueza nessa encarnação, vou transmitir para os meus filhos. Será que isso tira o meu direito de eu transmitir isso para eles? O homem pode perfeitamente transmitir, por sua morte, aquilo que gozou durante vida, porque o efeito desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir que aqueles descendentes gozem do que lhe foi transmitido. Não é outra a razão porque desmoronam fortunas que parecem solidamente constituídas. É, pois, impotente vontade do homem para conservar nas mãos das suas descendências a fortuna que possua. Isso, entretanto, não priva do direito de transmitir o empréstimo que recebeu de Deus, uma vez que Deus pode retirá-lo quando julgue oportuno. Isso aí só para a gente finalizar e compreender que isso da gente transmitir as nossas riquezas não tem problema nenhum. Mas também isso vai valer da questão de Deus, se Deus vai permitir ou não, né? Quantas e quantas vezes a gente já viu aí pessoas que deixam riquezas e fortunas e, de repente, os bens estão bloqueados. A pessoa não tem direito nenhum àqueles bens. Os bens simplesmente se bloqueiam. A gente conhece, eu conheço história de pessoas, né, que passaram por isso. Até na faculdade, às vezes, contam histórias assim desse tipo, né, de empresas e tudo mais que são bloqueadas, porque às vezes até mesmo começa a briga, aquela briga de família, aí quando vai ver, vai começar a mexer, aí bloqueiam todos os bens, então a pessoa fica sem direito àquelas riquezas. Ou qualquer outra questão que pode acontecer que faça com que aqueles bens fiquem bloqueados ou que a pessoa simplesmente perca todos aqueles bens. Então, isso está em questão a Deus, não pertence a nós. Eu espero que todos tenham gostado, compreendido, que eu tenha sido clara nas minhas palavras, que eu tenha sido clara nos meus propósitos do porquê que eu trouxe esse estudo, e eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando para vocês. Muito obrigada. Oi, minha querida. Esther, foi maravilhoso, muita reflexão que nós vamos fazer, com certeza. E esse momento foi muito sublime, esse momento foi de uma doação de uma mamãe maravilhosa, porque esse bebê prendeu também a nossa atenção. O olhinho, você não estava vendo o olhinho dele acompanhando as suas palavras. A coisa mais linda desse mundo, meu amor. Foi muito emocionante, além do assunto importantíssimo para nós, sempre estarmos atentos, vigiando nessas nossas atitudes, porque realmente a gente pode se embaraçar um pouco. E foi maravilhoso. Muito obrigada, meu amor. Mas essa fofura aí vai ficar na nossa mente. E nós vamos continuar essa elevação de vibração com a nossa prece final. Então, Senhor Jesus, nosso mestre e amigo, Deus, nosso Pai de amor e bondade, nós agradecemos, Senhor, por esses momentos em que aqui estivemos aprendendo e vamos refletir durante toda a nossa vida. São assuntos que importam na nossa caminhada, que fazem a nossa diferença, para a gente refletir como eu posso ser cada dia um pouco melhor na minha espiritualidade. Agradecendo a nossa mentora, Zilda Gama, inspirou a nossa querida irmã Esther,
e ela trouxe para nós um estudo brilhante, com um jeitinho dela, maravilhoso, de mostrar para nós, para todos nós encarnados e desencarnados, porque nós necessitamos, Senhor, de estarmos sempre lembrados de como caminhar para a nossa direção, de nos tornarmos espíritos puros. Obrigado, Senhor, pelas suas bênçãos, e que assim seja, graças a Deus. Minha querida, olha, aquele abraço para toda a família, para o papai Marquinho, ó, um beijo. E para essa fofura aí, eu estou encantada. Olha, ele está prestando atenção, ele está ouvindo tudo, hein? Tá. Vai ser outro espírita, se Deus quiser. Eu falo da minha inspiração, desde a barriga, fazer palestra, porque ele me inspira bastante. Graças a Deus, minha filha. Graças a Deus. Uma boa noite. Obrigada. Nós que agradecemos, amor.